Boa tarde, galera do nono, né? Sem mais delongas, eu vou fazer uma revisão sobre o Teorema de Tales. O Adriano estava dizendo que não sabia responder, não é? Normal. Mas só que tinha um videozinho explicativo, tem um livro explicando, então a gente tem que pesquisar. Tem que dar duas passadinhas para trás, rever para depois voltar à questão, não é? Então não é de se deparar com a questão e se não souber, ficar ali parado. Volta, pesquisa, retorna. Isso é estudar. Bom, no Teorema de Tales diz o seguinte: se você tem um feixe de retas, então o que seria um feixe de reta? Uma reta, duas retas, três retas. Vou botar só três retas, mas podem ser mais. Então isso aqui representa um feixe de retas paralelas. O que é paralela? Uma ao lado da outra, e elas nunca vão se cruzar. Se eu continuar esse risco infinitamente para um lado para o outro, elas nunca se cruzam. Então isso caracteriza que elas estão paralelas. Então tem esse feixe de reta cortada por duas retas transversais, uma reta e outra reta. Ao fazer isso, pessoal, ao cortar essas três retas com duas transversais, tem um pontozinho de encontro entre essas retas, de interseção, onde elas se cruzam. Tá bom? Então tá aqui o ponto. Lembrando que reta é representada com letra minúscula. Então eu vou representar aqui ABC minúsculo, né? E aqui D e E, tá bom? E ponto é representado com letra maiúscula. Então eu posso representar aqui o ponto A, ponto B, ponto C, D, E e F, só para a gente entender, tá bom? Então, quando eu faço isso, corto essas retas paralelas por duas transversais, nessas retas transversais surgem o que? Segmentos, ou seja, pedaços dessa reta. Por quê? Ó, tá aqui um pedaço dessa reta, tá aqui outro pedaço dessa reta, tá aqui outro e assim vai. Como aqui também, ó. Tá aqui um pedaço dessa reta grande, tá aqui outro pedaço. E esses pedaços eu chamo de segmento. Definição de segmento, né? É um pedaço de uma reta limitada entre dois pontos. Tá bom? Certo? Aí o Teorema de Tales fala: se eu tenho retas, um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais, gera segmentos proporcionais. Então nós já vimos em outras aulas o que é uma proporção. Proporção é igualdade entre razão. Então, isso aqui, pelo Teorema de Tales, é uma proporção de segmento. Então, eu vou fazer uma razão aqui, outra razão aqui, igual às duas razões. Isso caracteriza uma proporção. Então, o que é uma razão? Como a razão se apresenta como um quociente, ou seja, como uma divisão. Um número em cima, um número embaixo. Quem vai ser a razão aqui? A medida aqui desse segmento em cima sobre a medida desse segmento embaixo, igual a medida desse segmento em cima sobre a medida desse segmento embaixo. Então eu vou representar segmentos, já que eu não botei a medida. Como é que se representa segmento? Bota as letras que caracterizam os pontos de extremos e passa um traço. Então aqui é esse segmento, tá aqui a representação dele, sobre o outro segmento. Então, bota as letras que caracterizam os extremos, né? Os pontos extremos do segmento e passa um traço. Pronto, está aqui a razão desses dois segmentos. E eu igualo por quê? Porque é uma proporção. Proporção é igualdade entre razões. Faça a mesma coisa aqui, ó. DE sobre EF. Lembrando que esse EF são os pontos extremos e esse traço em cima quer dizer que é um segmento. Pronto, o Teorema de Tales se resume nisso, tá bom? Se eu tenho retas paralelas cortadas por duas transversais, geram segmentos proporcionais. Tá aqui, ó. Proporção, igualdade entre razões. Razão de quê? Dos segmentos gerados ao cortar essas paralelas com essas duas retas.